Que a paz do Senhor Jesus seja com você, meu amigo, irmão em Cristo, e que cada um de nós tomamos em prática o que Jesus nos orientou a fazer. No Evangelho de São João 5,39, Jesus disse: examina as Escrituras, que cuides ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É chegado o tempo em que não pode ter engano em nossa boca referente à Sagrada e à Palavra de Deus. Precisa ter conhecimento das Sagradas Escrituras. Não pode ser enganada pelos meios religiosos, mas você precisa ter uma experiência com a palavra do Senhor, que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. E é chegado esse momento agora, pois aproxima-se a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, e haverá apenas duas classes, uma que está no caminho estreito e apertado, e uma classe no caminho largo e espaçoso. Qual vai ser o caminho que você vai escolher? O fácil e popular, ou aquele caminho com dificuldades, estreito e escambroso, com muitas dificuldades para caminhar rumo ao céu? É necessário que nós entendamos que não é fácil, mas é preciso compreender que temos que estudar a Bíblia Sagrada e compreender a verdade contida nela. Então é um caminho muito apertado e difícil, e Jesus disse que poucos são os que passarão por ela, por essa porta estreita, por esse caminho apertado. E o tema de hoje é justamente um tema que tem que trazer em nossa mente consciência da fé que você tem. Nós estamos estudando sobre a mentira de Constantino e a semana de origem pagã, parte 2. É o tema dessa semana, desse dia de hoje. Nós vamos estudar 4 partes desse estudo. E no último estudo colocarei todas as fontes, todas as informações das enciclopédias judaicas, dos livros, comprovando e mostrando que houve alteração no calendário e que o mundo está sendo enganado e foi enganado por Satanás. Porque sempre houve essa batalha. Satanás sempre tem buscado para si adoração. Quando ele disse ao Senhor Jesus, diz: tudo isso te darei se prostares e me adorares, ele continua fazendo a mesma coisa. E as religiões que prostrou diante dele, que adora ele tem dado às religiões tudo o que ela necessita. Pomposidade, mundanismo. E Cristo não é bem-vindo dentro da igreja, porque quem está lá é outro príncipe, o príncipe das trevas. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, diz que ele se transforma em anjo de luz e seus ministros e ministros de justiça. E quais os dias que nós escolhemos identificam a sua fé e a sua crença? Quem é o seu Deus? Os muçulmanos guardam o sexto dia da semana, a sexta-feira. Os judeus e adventistas guardam o sábado. Os demais cristãos guardam o domingo. Quem está certo? Será que esse calendário que tanto muçulmanos, judeus e adventistas e os cristãos estão guardando é a semana realmente da criação? A semana do livro de Gênesis, capítulo 1, verso 14? Ou é uma semana criada pelo homem do pecado, pelo filho da perdição? É preciso compreendermos isto, porque isso é de fundamental importância. Pois no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 8 em diante, diz que Satanás engana o mundo inteiro. E o Senhor Jesus disse no Evangelho de São João 8,44, que ele é o pai da mentira. Ele sabe o que é verdade. O livro de Daniel, capítulo 7, 25, diz que ele ia cuidar de mexer no calendário, ele ia cuidar de mexer nas festas religiosas, e ele ia cuidar também de mexer na lei. Então, se você não estuda, talvez o dia que você está indo à igreja, que você acha que está adorando a Deus, você está adorando uma entidade criada por Satanás. E você não sabe. Por isso temos que estudar a Bíblia. Pois o próprio Deus, o Criador dos céus, da terra e do mar e das fontes das águas, ele especificou os dias corretos de adoração. Ele especificou nas Escrituras. Para que você não erre e para que você não adore o que é errado, mas adore de fato o Criador. Quando nós vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 1 e o versículo 3, Deus diz que durante 6 dias de trabalho, o santuário, a porta para o oriente, estaria fechado. Ela só seria aberta nos dias especificados pelo Criador. Seria o dia do Shabá e o dia da lua nova. Esses são os dias determinados por Deus para adoração.
Deus também falou no livro de Isaías, através do profeta Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23, ele mostra que o calendário que hoje o céu autorizou reger tudo que ele fez, será o mesmo calendário que vai reger quando ele criar novos céus e nova terra. É tão claro que o Senhor diz lá, quando eu criareis novos céus e nova terra, e toda a humanidade virá perante mim, nas festas das luas novas e nos dias do Shabá, ou nos dias de sábado. Então vamos estudar um pouquinho hoje, vamos analisar alguns pontos importantes para saber qual Deus que você está servindo nos seus dias de adoração. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 32, verso 4, o povo havia saído do Egito, ficado 430 anos no Egito, e ali o povo de Israel acabou tendo a sua familiaridade com as coisas pagãs. Quando Abraão saiu da sua parentela, que sua família era idólatra. Mas agora os descendentes de Abraão vêm para o Egito e acabam se envolvendo também na idolatria, os descendentes de Abraão. Mas como Deus tinha feito uma aliança com Abraão, Deus buscou cuidar dos seus descendentes, mostrando a verdade e os ensinos do Senhor, para que eles fossem de fato a luz do mundo, o sal da terra. Este é o ensinamento da palavra de Deus. E é tão claro que diz a Bíblia Sagrada que quando Moisés subiu ao monte Sinai, e demorava Moisés voltar, o povo, na sua idolatria, pressionou Arão. E foi até Arão e disse a Arão: olha, Arão, queremos um Deus que nos tirou do Egito. Porque esse homem, Moisés, não sabe o que aconteceu com ele. Então Arão, pressionado pela grande elite do grupo, pediu anéis, brincos e fez um bezerro, que era o Deus que era adorado no Egito. Era o Deus em que o povo fazia a sua reverência, mesmo ele estando lá no Egito, foram contaminados. Por isso o livro de Amós deixa bem claro: não andará dois juntos se não estiverem de acordo. A nossa convivência com o mundo, a nossa convivência com as pessoas que não têm o mesmo princípio de fé, leva nós a cairmos, leva nós a associarmos com o mal. Nós notamos que isso aconteceu com Sansão, isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Salomão, isso aconteceu com milhares de pessoas que, na sua convivência com o ímpio, ele acaba caindo, porque o pecado não parece ser mais pecado aos seus olhos. E esse é o problema. E nós passamos talvez a adorar um Deus imaginário, um Deus que nós criamos em nossa mente. Por isso nós temos várias religiões e todas as religiões têm o seu Deus. Cada um criou sua religião. Então tem religião que um ponto da Bíblia eles aceitam, outro ponto eles negam. Eles escolhem os seus dias de adoração, os seus dias de oração, os seus dias determinados, mas não ouvem os ensinos da Bíblia e os dias que Deus realmente identificou como um dia de adoração. Assim como Abel e Caim lá no Éden, depois de ter saído do Éden, eles tinham que vir perante o Senhor no dia determinado por Deus, de trazer as suas ofertas, porque havia o dia determinado. Então é o dia determinado pelo Criador, não pelo homem do pecado, pelo filho da perdição. Hoje que o mundo todo adora. Então eles fizeram o bezerro de ouro, o Deus que eles adoravam lá no Egito. Mas o mais admirável, qual era o dia que era feita essa adoração? Qual o calendário que esse povo seguia como regra de adoração? Eles tinham um hábito, eles já era doutrinado, porque lá no Egito tinha o calendário. Mas não era o calendário do Senhor. Era o calendário feito através das astrologias, através de todo aquele sistema pagão criado dentro do Egito. De certa forma, o povo de Israel foi contaminado. Nota o que diz a Sagrada Escritura no livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 4 e 5. Estes, recebendo-os das suas mãos, fez fundir moldes. Fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de um bezerro.
Então o povo exclamou: Este é a figura dos nossos deuses. Nota bem, ó Israel, para que vos tiraram da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro, fez uma proclamação: amanhã será o dia de festa dedicado ao Senhor. Amanhã é o dia do Senhor. É muito sério, meu amigo e irmão. Assim nós temos um problema muito sério dentro do calendário. Porque é o dia que você escolhe para adorar, é o Deus que você serve. Presta bem atenção no que estou te dizendo. Os muçulmanos adoram o Deus dele, Alá, porque eles escolheram o sexto dia, não foi o dia que Deus pediu. Os profetas cristãos guardam o domingo, chamado Solis Day, ou dia do sol, ou dia do sol, chamado também de dia Solis, ou dia do Senhor, que também não é o dia que Deus também não pediu. E há dois grupos agora, adventista e judeu, que guardam o sétimo dia. Mas qual é o sétimo dia que estão guardando? É o sétimo dia da criação ou o sétimo dia criado pelo homem do pecado ou pelo filho da perdição? É aí que entra a questão de análise. Quando ali Israel adorou aquele dia, nós vamos estudar mais detalhado, o bezerro de ouro, que dia que era? Qual o dia que eles adoravam pela astrologia? Qual era o deus planetário que eles adoravam naquela data em que eles disseram, amanhã é o dia do Senhor? Precisamos estudar, buscar dentro das histórias e analisarmos e vermos em que dia que eles guardavam, já que eles haviam saído de uma terra pagã. E ainda havia um espírito neles de adoração às coisas do Egito. É preciso nós analisarmos, estudarmos a Escritura e buscar conhecimento na palavra de Deus. Jesus disse, vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Há uma passagem que o meu povo perece por falta de conhecimento, porque rejeita o conhecimento. E as pessoas então passam a confiar nas suas placas denominacionais, no seu credo religioso, e confia sua salvação na mão de um homem, e não confia sua salvação na mão do Eterno, na mão de Deus. O que eu quero dizer para você, meu amado amigo e irmão, estude a Bíblia. Não confia em mim. Mas eu peço apenas que você tenha o espírito dos bereanos, que é o mais importante de um verdadeiro cristão. Ele ouve de bom agrado e vai examinar nas Escrituras se de fato o que está sendo falado tem fundamento na palavra de Deus, se tem alicerce nas Sagradas Escrituras, ou é apenas a doutrina de homens. Por isso, vamos às Escrituras. Precisamos estudar e compreender esta verdade. Porque em Daniel 7,25 diz que o homem do pecado, ele insultou o Altíssimo, formara projeto de mudar os tempos, a lei, e os santos serão entregues a seu poder durante um tempo, tempos e a metade de um tempo. Esse é que ia fazer o homem do pecado. Se ele mexeu no tempo, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Se o calendário gregoriano não é o calendário da Bíblia, porque começa em janeiro, uma adoração a um deus chamado Jânio, o deus duas caras. Se os meses do calendário gregoriano não são os meses da Bíblia, porque os meses da Bíblia de 30 dias, e os meses gregorianos temos com 28, 29, 30 e 31. E cada mês do calendário gregoriano tem suas divindades ou adoração aos imperadores. Então está errado, já houve alteração. Se o ano da contagem gregoriana não é também o contagem também bíblico do calendário de Deus, porque o calendário de Deus tem o tempo determinado, porque são uma semana milenar. O calendário divino, o calendário de Deus, uma semana milenar. É tão claro que ao completar os 6.000 anos, o sétimo milênio é descanso. Isso está na Bíblia registrado.
Então, nós temos que analisar todos esses pormenores, estudando e buscando examinar as Escrituras, porque cuida ter nela a vida eterna foi a orientação de Deus. Então, se você não é estudante, você não pesquisa a Bíblia, você vai ser enganado, meu amigo e irmão. Por isso é que é algo importante nós analisarmos dentro do calendário juliano. Já que eu vejo muitos mestres religiosos diz que a semana contínua nunca mudou. Primeiro vamos analisar a história. E vamos ver por que Deus deixou a sua semana registrada pelo ciclo lunar. Porque a semana do ciclo lunar não tem erro. Mas a semana do ciclo, a semana contínua, ela é errada. Porque foi criada, estabelecida pelo homem. Por isso várias nações têm seu calendário. Nós temos o calendário dos Medos e Persa, nós temos o calendário gregoriano, nós temos os calendários juliano, nós temos o calendário maia, nós temos o calendário chinês, temos o calendário indiano e vários outros calendários. São vários calendários que existem, criado pelo homem. Mas e o calendário do Criador? Onde fica? A Bíblia, no livro de Gênesis 1,14, ele diz que nós olhássemos para o céu, para a criação que ele fez. Ele estabeleceu o sol e a lua como regra para medir os tempos. Então, quando começa a lua nova, o primeiro dia do mês começa com a lua nova. E a lua nova, ela estabelece o seu tempo de uma semana. A lua crescente estabelece o seu tempo de uma semana. A lua cheia estabelece o seu tempo de uma semana. E a lua minguante estabelece o seu tempo de uma semana. Então nós temos 4 semanas estabelecidas pelo calendário do Criador. E de uma lua nova a outra lua nova são 30 dias fechados. Não tem como eu alterar isso, pois a Bíblia nos apresenta várias profecias referindo a esse tempo, como os 42 meses de 30 dias, que dá 1260 anos, como o período em que a arca, desde o momento que começou o dilúvio, e quando a arca descansou sobre o Monte Ararat, foi 150 dias, eu prefazendo um tempo de 5 meses de 30 dias. Então não tem como eu contestar com o que Deus já estabeleceu, tanto em Gênesis como em Apocalipse. E é tão maravilhoso que quando eu vou para Apocalipse, Deus me apresenta que a árvore da vida produz 12 frutos por ano, um a cada mês. A Bíblia, ela é clara. Então não tem ideia como foi criado pelos homens um 13º mês. Um ano com 13 meses. Isso não existe. Isso é ideias humanas. Se eu aceito a Bíblia, eu aceito ela por completo. Porque ela é a palavra de Deus. Esse estudo é muito extenso, mas nós vamos buscar compreender para que você entenda dentro da palavra do Senhor a verdade para o nosso tempo. O calendário juliano, fundado o calendário da República Romana, foi baseado em fases lunares. Sacerdotes pagãos romanos, chamados pontífices, foram responsáveis pela regulação do calendário, porque os pontífices também poderiam exercer cargos políticos. Isso fornecia oportunidade para o uso, a intercalação de um mês extra. Poderia manter os políticos favorecidos no cargo por mais tempo, embora não intercalando quanto é necessário, poderia encurtar os termos do adversário político. Na época de Júlio César, os meses estavam completamente fora do alinhamento com a estação do ano. Júlio César, exercendo o seu direito, segundo o seu direito como pontífice máximo, o sumo sacerdote reformou o que havia tornado um calendário complicado e impreciso. Em meados do 1º século a.C., Júlio César convidou Sóstenes, um astrônomo de Alexandria, para aconselhá-lo sobre a reforma do calendário. Sóstenes decidiu que o único passo prático era abandonar completamente o calendário lunar. Os meses deveriam ser organizados em uma base sazonal,
um ano tropical solar. Foi baseado como no calendário egípcio. Observe que a grande inovação de Sóstenes foi um abandono do calendário lunar. A grande dificuldade enfrentada por qualquer calendário reformado era de que parecia haver nenhuma maneira de efetuar uma mudança que ainda permitisse com que os meses permanecessem em sintonia com as fases da Lua e o ano com as estações. Foi necessário fazer uma ruptura fundamental com o cálculo tradicional para elaborar um calendário sazonal eficiente. Para fazer isso com o novo calendário, estivesse alinhado com as estações, era necessário a adição de 90 dias para o ano. Isso foi feito em 45, criado um ano de 445 dias. Esse ano de 445 dias, comumente chamado pelos cronologistas o ano de confusão, mas por Macróbio, mais apropriadamente, o último ano da confusão. A primeira peça do quebra-cabeça para estabelecer a verdade do calendário e perceber que a semana juliana de 45 não se parecia com a semana juliana quando o Papa Gregório XIII modificou. Portanto, não se parecia com a semana gregoriana moderna de hoje. Essa é a primeira suposição feita por judeus cristãos, independente do dia em que eles adoram. A semana de 8 dias era conhecida como internudino, tempos ou período entre o negócio do dia. Esse termo teve de ser entendido no contexto da prática da antiga matemática romana, de contagem, inclusive, em que o primeiro dia de um ciclo também seria considerado como o último dia do ciclo precedente. O do negócio do 9º dia, em torno do qual essa semana girava, era Nutiane, um dia de mercado periódico, que era realizado regularmente a cada 8 dias. Os calendários julianos iniciais não foram construídos em redes como o calendário moderno, mas as datas foram listadas em colunas como dias da semana, designado pelas letras A a H. Por exemplo, janeiro era iniciado pelo dia A. Iria prosseguir com os 8 dias da semana e que o último dia do mês a ser o dia E. Ao contrário do calendário hebraico, o calendário romano tinha um ciclo semanal contínuo. Janeiro terminou no dia E, começou fevereiro e o dia F da semana forma fevereiro e findou no dia A, outro mês conforme a marcha como o dia B. Aqui está mais ou menos para vocês entenderem como era a questão do calendário, estabelecido na época de Roma, sob o governo de Júlio César. Seguiu-se uma reconstrução do Fasti Atistis, o único pré-calendário juliano, conhecido ainda com excessiva data do ano 60 a.C. Encontra-se no local da Vila de Nero, em Antium. Fasti Antiastis, reconstrução do único pré-calendário juliano conhecido em existência. Esse calendário foi pintado de gesso, sendo a letra A pintada de vermelho,
para indicar o início da semana. Os meses estão dispostos em 13 colunas. Janeiro, do lado esquerdo, começa no dia A e termina no dia E. Na parte inferior de cada coluna estão os grandes números romanos, indicando o número dos dias do mês. A coluna direita mostra os 13 meses que intercala. A letra adicionais, aparecendo ao lado das letras dos dias da semana. Estas indicaram que o tipo de negócio poderia ou não ser realizado no mês. Todos os exemplos do faste juliano ou do calendário datam a partir da época de Augusto, em 63 a.C., a 14 depois de Cristo, para Tibério, em 42 a.C. e 37 depois de Cristo. Se a hipótese for correta sobre o sábado gregoriano ser o sábado bíblico, imaginam que o ciclo semanal não foi interrompido com a mudança do calendário juliano para o gregoriano. Este deve ser facilmente comprovado a partir dos primeiros calendários julianos. Ainda em existência um exemplo de um faste juliano, está preservado sobre esses fragmentos da pedra que fornece a peça, segundo a confirmação do quebra-cabeça, para estabelecer a verdade da história do calendário. A semana de 8 dias claramente é perceptível sobre eles, verificando que ela ainda estava em uso pelos romanos durante e imediatamente após a vida de Cristo. É importante lembrar que a semana bíblica, como uma unidade individual de tempo definida em Gênesis 1, era composta por apenas 7 dias, 6 dias de trabalho, segundo por um descanso do sábado, no último dia da semana. O ciclo de 8 dias do calendário juliano estava em uso na época de Cristo. No entanto, os israelitas não teriam mantido o sábado do 7º dia sobre o ciclo de 8 dias semanal ou calendário juliano do calendário juliano. Isso teria sido idolatria a eles, aos romanos. Mesmo quando a semana juliana foi introduzida para 7 dias, ela ainda não estava de acordo com o ciclo semanal da semana bíblica, que nem se assemelha ao da semana moderna em uso hoje. 7 dias pela semana planetária, o declínio da semana romana de 8 dias foi causada por 2 fatores. A expansão do Império Romano, que expôs os romanos outra exigência, levou por sua vez a cessão do culto Mitra. O mitraísmo teve papel na restauração da semana juliana. Era significado para esses que era um forte concorrente do cristianismo primitivo. Parece como se um gênio espiritual, com o controle do mundo pagão, tivesse ordenado coisas para que a semana planetária pagã tivesse que ser introduzido no mesmo tempo para o culto do famoso sol de todos os tempos, para vir exaltar o dia do sol de mais um dia de vida e mais assustador que todo o resto. Certamente isso não foi um acidente. Sob esses 2 fatores, a semana juliana iniciou um processo evolutivo de século, que terminou com a semana como conhecida hoje, a original semana planetária de 7 dias. E terceiro,
é a última peça do quebra-cabeça, provando que o sábado gregoriano não é o sábado bíblico, nem o domingo, o primeiro dia da semana bíblica. Esta transformação teve vários e centenas de anos. Franz Cosmos amplamente considera como uma grande autoridade sobre o mitraísmo, vincula a aceitação da semana de 7 dias pelos europeus à popularidade do mitraísmo na Roma pagã. Não é de se duvidar que a confusão dos ministérios iranianos, persa, teve um papel considerável na adoração geral pelos pagãos da semana com o domingo, como um dia santo. Os nomes que empregamos de surpresa para os outros dias entrou em uso ao mesmo tempo que o mitraísmo conquistou seus seguidores. Nas províncias do Ocidente, não é imprudente em estabelecer uma relação de coincidência entre o seu triunfo e esse concomitante fenômeno. Na astrologia, a religião entre os gregos e os romanos comumente enfatiza ainda mais as origens pagãs e a adoração recente de uma semana de 7 dias, com seu domingo sendo um dia santo. Preeminente atribuído que Soles morre, ou dia do sol, certamente também contribuiu para o reconhecimento geral do domingo como um dia de um feriado. Este relacionado com o fato mais importante, ou seja, a adoração da semana por todas as nações europeias. O enorme significado deste para os cristãos é encontrar no fato de que o domingo não pode ser o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos, porque o domingo não existe no calendário juliano, no dia de Cristo. E nem o sábado gregoriano pode ser o sábado do 7º dia, porque a semana planetária pagã originalmente começou no sábado, Saturnai. O seguinte, desempenho de um calendário de maneira encontrada nos temas de Tito, construído em 79 a 81 depois de Cristo, fornece mais uma prova que nem o sábado bíblico, nem o dia da ressurreição de Cristo jamais poderiam ser encontrados usando o calendário juliano. O ciclo central contém os 12 signos zodíacos, correspondentes aos 12 meses do ano. O algarismo romano, mas nas colunas da esquerda e da direita indica os dias dos meses. Nas partes superiores do calendário, de maneira que parece os 7 deuses planetários dos romanos pagãos. Querido amigo e irmão, eu sei que é muito extenso, mas precisamos estudar. Eu te convido a pesquisar. No quarto estudo, deixarei todas as fontes para que você analise, para que você examine, vai nas enciclopédias judaicas, vai nas enciclopédias romanas, examine tudo e verás como você está sendo enganado pelo calendário gregoriano, feito pelo homem do pecado, pelo filho da perdição. O sábado que você está guardando não é o sábado da Bíblia. O domingo que você guarda achando que é a ressurreição de Cristo, não é a ressurreição de Cristo. E a sexta-feira que os muçulmanos guardam não é a sexta-feira do calendário bíblico. Diz que Satanás fez isso e prosperou. Ele enganou todo mundo. Está lá no livro de Daniel, capítulo 8, verso 12. E tudo lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Pense um pouco nisso, analise e examine a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. E que nós possamos aprender na palavra do Senhor a verdade para o tempo presente. Vamos orar?
Senhor e eterno e grandioso Deus, grato sou pela tua bondade e misericórdia. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, Senhor. Perdoa os meus pecados. Me ajude, Senhor, a honrar a tua palavra. Perdoa-me, Senhor, tenha misericórdia de mim. Sou homem falho e pecador. Mas, Senhor, peço que ajude que cada indivíduo busca a presença do Santo Espírito para ser guiado em toda a verdade, que só Ele pode nos guiar. Tenha misericórdia, salve minha família. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meu amigo, se esse estudo teve algum valor para você, compartilhe. Incentive outros a examinar. Ajuda-nos a preparar para a volta do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.